Se você já viu esse quadro no YouTube, você já sabe o discurso. O maior mistério da arte. Ninguém sabe o que isso significa. O enigma de 600 anos. Eu vi tudo isso também. Fiquei curioso, cliquei, ouvi, voltei. E quanto mais eu assistia, mais parecia que o mistério não estava no quadro, mas no jeito que a gente fala dele. Porque não falta símbolo, não falta detalhe estranho, não falta teoria bizarra. O que talvez esteja faltando é alguém parar e dizer: ok, vem cá, vamos olhar isso aqui sem música solene, sem clima de segredo ancestral, e sem fingir que existe uma resposta escondida esperando ser descoberta. Talvez o Arnolfini não seja um enigma impossível. Talvez ele só tenha virado um mistério por hábito. E é isso que a gente vai testar agora. Ao final desse vídeo, você vai entender quais mistérios desse quadro fazem sentido, quais foram inflados com o tempo e por que o Arnolfini continua intrigando até hoje, mesmo sem precisar ser tratado como um enigma impossível. Então vamos combinar uma coisa antes de tudo, porque eu não vou fingir que esse quadro não tem mistério nenhum. Isso seria só trocar um exagero por outro. O Arnolfini é intrigante sim, mas o problema é que ele não tem um mistério, ele tem uma quantidade absurda deles. Em algum momento isso deixa de ser só curiosidade e vira uma avalanche. Porque quando você começa a olhar com calma, não falta detalhe estranho, não falta símbolo, não falta coisa que parece pedir interpretação. Tem o cachorro no centro da cena, que já virou sinônimo automático de fidelidade, lealdade, pureza conjugal, mas que também pode ser simplesmente um cachorro caro numa casa rica, usando como qualquer outro objeto de status na época. Tem as laranjas espalhadas pelo quarto, frutas raras no norte da Europa, que viram símbolo de fertilidade, de paraíso, de riqueza, ou de tudo isso junto, dependendo do quanto você quer que elas signifiquem. Tem os sapatos jogados, que já foram lidos como sinal de espaço sagrado, de intimidade doméstica, de ritual, ou apenas sapatos tirados de dentro da casa, algo absolutamente normal. E isso é só o começo, porque a cada elemento que você observa, nasce a sensação de que nada ali está por acaso, de que tudo precisa carregar um sentido oculto. E o quadro vai lentamente deixando de ser uma imagem para virar um tabuleiro. A coisa começa a escalar de verdade quando a leitura passa do detalhe para a hipótese. Porque aí não estamos mais falando só de símbolos soltos, mas de narrativas inteiras construídas em cima deles. Um dos exemplos mais famosos é a barriga da mulher, que durante muito tempo foi lida como um sinal de gravidez, até alguém lembrar que aquele era simplesmente o padrão de silhueta feminina da época, com vestidos armados, tecido pesado e uma postura que empurra o volume para frente. Mas, mesmo assim, a ideia da gravidez continua reaparecendo, porque ela é conveniente, ela resolve o mistério criando outro. E quando isso não basta, a hipótese cresce. Surge então a teoria de que a mulher estaria morta, e que o quadro seria, na verdade, uma homenagem póstuma. A vela única no lustre vira símbolo de vida e de ausência. O gesto nas mãos ganha um peso fúnebre, a cena inteira passa a ser lida como um memorial. Repara como a lógica muda, porque a partir do momento em que essa hipótese entra em jogo, tudo no quadro precisa se reorganizar para sustentá-la. Nada mais pode ser apenas pintura, tudo vira indício. E é nesse ponto que o mistério deixa de ser uma pergunta aberta e começa a se comportar como um imã, puxando qualquer detalhe disponível para dentro dele. Um dos pontos onde isso fica mais evidente é no gesto das mãos. Eles parecem se tocar, mas não é um aperto claro, não é um gesto óbvio, não é uma cena fácil de decifrar. E quando você olha para o espelho ao fundo, a coisa fica ainda mais estranha, porque a posição refletida não bate perfeitamente com a leitura frontal. Aqui existe, de fato, um mistério legítimo, uma ambiguidade visual real, que pode ser erro de perspectiva, essência artística, ou simplesmente o limite técnico de representar algo tão complexo.
Mas em vez de aceitar essa fissura como parte da pintura, muita gente tenta transformá-la em prova, em evidência de um segredo maior. É exatamente aqui que o Arnolfini começa a mudar de natureza, porque ele deixa de ser um quadro de ambiguidades e passa a ser tratado como um quebra-cabeça, que precisa, obrigatoriamente, fechar. Em algum momento, toda a leitura de Arnolfini acaba voltando para o espelho, porque ele é pequeno, mas manda em tudo. Tecnicamente, aquilo ali já é um absurdo. Espelhos convexos eram caríssimos, difíceis de produzir, objetos de luxo extremo. E só o fato de ele estar ali já diz muita coisa sobre status. Curiosamente, esse detalhe quase nunca incomoda tanto quanto deveria, mesmo sendo talvez o objeto mais ostensivamente caro da cena. Isso já diz bastante sobre como a gente escolhe o que problematizar e o que simplesmente naturaliza. Mas o espelho não chama atenção só pelo custo, ele chama atenção porque ele quebra a lógica do quadro. Ali dentro aparecem duas figuras a mais, testemunhas que não estavam convidadas na cena principal, ou talvez estivessem desde o início. Pode ser o próprio Jan van Eyck, pode ser alguém acompanhando o casal, pode ser ninguém específico, ou pode ser todo mundo ao mesmo tempo, inclusive você, que agora ocupa o mesmo lugar de quem observa. O quadro, de repente, deixa de ser uma cena íntima e passa a te incluir dentro dela. E se o espelho já não fosse suficiente, ao redor dele aparecem pequenas cenas da vida de Cristo, a paixão inteira comprimida em miniaturas quase invisíveis. Sofrimento, sacrifício, vigilância, julgamento. Tudo orbitando aquela superfície reflexiva. Aqui, o mistério não é decorativo, ele é conceitual. O espelho deixa de ser só um truque técnico e passa a funcionar como um olho moral, um ponto onde o visível e o invisível se encontram. Não é exatamente Deus observando a cena, mas também não é apenas decoração. É como se o quadro dissesse em silêncio que aquela intimidade doméstica acontece sob observação, que nada ali é totalmente privado, nem mesmo dentro de um quarto. Esse tipo de ambiguidade é real, não é forçada, e talvez seja uma das razões pelas quais o Arnolfini continua intrigando. É justamente a partir desse peso simbólico que voltamos a uma das teorias mais radicais sobre o quadro, a ideia de que a mulher já estaria morta. E que a pintura funcionaria como uma espécie de memorial. Essa leitura não se apoia em um único detalhe isolado, mas em um conjunto de elementos que, quando reunidos, passam a sugerir outra narrativa. Um deles está no próprio espelho. Segundo essa interpretação, as cenas da Paixão de Cristo em que ele está vivo aparecem do lado do homem, enquanto a cena que representa a morte de Cristo estariam posicionadas do lado da mulher. O espelho, então, deixa de ser apenas testemunha e passaria a marcar uma divisão simbólica entre vida e morte. Outro ponto frequentemente citado é o lustre, a vela acesa do lado do homem e a ausência da vela acesa do lado da mulher, lida como sinal de presença e ausência de vida que permanece e vida que já se apagou. Ao fundo do quarto, há ainda uma pequena escultura feminina, geralmente associada a uma santa protetora ou uma figura ligada à guarda do lar, que nessa leitura ganha um sentido funerário, como se estivesse ali para velar. E até o cachorro, tão frequentemente interpretado como símbolo de fidelidade, entra nessa engrenagem. Em imagens funerárias do período, animais, especialmente cães, podem aparecer como figuras de guarda, companheiros do limiar entre a vida e a morte, não apenas como símbolos afetivos, mas como presença vigilante. Quando tudo isso é colocado lado a lado, a teoria começa a parecer consistente. A vela, o espelho, Cristo, a escultura, o cachorro. Nada disso isoladamente prova alguma coisa. Mas, juntos, criam a sensação de que existe, sim, uma história oculta sendo contada. O ponto crítico é que, a partir daí, o quadro já não é mais observado. Ele passa a ser reorganizado em função da hipótese. Não se pergunta mais o que está aqui, mas como isso confirma a ideia da morte.
E o mistério que antes era abertura e tensão começa a lentamente se fechar em uma única direção possível. Depois de passar por todos esses símbolos, espelho, vela, gesto, Cristo, hipóteses de morte, existe um ponto que quase sempre aparece nas leituras, mas que costuma vir acompanhado de um certo pedido de desculpa. O fato de que esse casal é rico. Eu sou rica! Eu sou rica! Isso não está escondido em lugar nenhum. Está na roupa, nos tecidos, no lustre, no espelho caríssimo ao fundo, em praticamente tudo que aparece na cena. E ainda assim, muitas análises parecem contornar esse dado, como se fosse preciso justificar essa riqueza, ao enquadrá-la dentro de um discurso maior para que ela se torne aceitável. Só que, no contexto do século XV, isso não é uma denúncia, nem uma crítica, nem uma provocação. É simplesmente um fato. Banhac não pinta esse casal para expor uma contradição social, nem para fazer o comentário moral sobre dinheiro. Ele registra uma condição material concreta, com a mesma precisão obsessiva com que registra luz, textura e espaço. Talvez o desconforto não esteja no quadro, mas no nosso olhar moderno que muitas vezes prefere transformar riqueza em símbolo problemático, do que aceitá-lo como parte do mundo que a pintura está mostrando. Isso importa, porque quando a gente força esse deslocamento, o quadro começa a carregar sentidos que não necessariamente estavam ali no início. E se você está gostando do vídeo, curta e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito esse projeto a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo por aqui. É justamente nesse ponto que Arnolfini começa a sofrer com o peso das leituras, pois, depois de empilhar símbolos, hipóteses, interpretações religiosas, teorias sobre morte e disputas de significado, a pergunta já não é mais o que esse quadro está mostrando, mas qual dessas explicações estaria certa. E quando essa mudança acontece, o mistério também muda de função, porque ele deixa de ser um espaço de observação aberto e passa a funcionar como algo que precisa ser resolvido, fechado e organizado em uma resposta final, como se a pintura fosse um enigma esperando a solução correta. Por isso, a imagem não basta por si só, já que ela precisa ser traduzida, decodificada e explicada, enquanto cada detalhe é pressionado a provar alguma coisa dentro da teoria escolhida. Talvez seja exatamente aí que esteja o verdadeiro problema. Não no fato de Arnolfini ser misterioso, porque ele é, mas no fato de que a gente parece ter dificuldade em aceitar o mistério que não se resolve completamente. Porque, ao insistir que o sentido precisa ser único, o olhar deixa de acompanhar a imagem e começa a testá-la, como se a pergunta já não fosse mais do que esse quadro propõe, mas até onde ela aguenta sustentar tantas interpretações ao mesmo tempo. E a partir desse excesso, desse cansaço silencioso do olhar, que começa a ficar mais claro o tipo de mistério que o Arnolfini realmente sustenta. Depois de tudo isso, de símbolos, hipóteses, teorias, leituras religiosas, sociais e funerárias, talvez dê para dizer com mais clareza qual é o verdadeiro tipo de mistério que o Arnolfini sustenta. Ele não é um quadro que esconde uma resposta final, porque se fosse, ele já teria aparecido em algum momento desses últimos 600 anos. O Arnolfini intriga justamente porque faz o contrário. Ele mostra demais, organiza demais, controla demais o espaço, a cena e o olhar. Nada ali parece casual, mas também nada ali aponta para um único sentido fechado. E é essa combinação que confunde. O mistério do Arnolfini não está em descobrir se eles estão se casando, se ela está grávida, se está morta, quem são as testemunhas ou que cada objeto simboliza isoladamente. Ele está no fato de que o quadro aceita todas essas leituras, sem deixar resolver por nenhuma delas. Enquanto a gente insiste em tratá-lo como um quebra-cabeça, ele funciona como um espaço visual cuidadosamente construído, para ser observado, ocupado pelo olhar e sustentado no tempo. Por isso, quando a gente tenta fechar o sentido, o quadro escapa. E quando a gente aceita que ele não fecha, que ele não entrega uma resposta final, ele finalmente começa a funcionar. Esse é o mistério de Arnolfini. Não um segredo escondido, mas uma imagem que existe, a nossa necessidade de conclusão. Talvez seja por isso que esse quadro continue voltando. Séculos após séculos, vídeo após vídeo.
sempre com a promessa de uma explicação definitiva que nunca chega. E talvez o problema nunca tenha sido o Arnolfini, mas a expectativa que a gente coloca em cima dele. Porque nem toda obra foi feita para ser resolvida. Algumas foram feitas para ser olhadas com tempo, com atenção e com a disposição de aceitar que nem tudo precisa fechar. Então, da próxima vez que você ouvir o maior mistério da história da arte, talvez valha a pena perguntar não qual é a resposta escondida, mas que tipo de experiência essa imagem está propondo. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te deixou olhar para esse quadro de outro jeito, vale deixar o like, se inscrever no canal e continuar essa conversa nos comentários, porque arte não se esgota em explicação, ela começa no olhar. E na descrição eu deixei o link do blog da Cell Galeria, que é de onde muitos dos vídeos daqui foram inspirados. Então, se você está gostando do conteúdo, provavelmente vai gostar de lá também. Também deixei o link de 2 e-books, um sobre carreira artística e outro sobre história da arte, além do meu Instagram, que é onde eu costumo conversar com vocês com mais calma.